É uma questão de Estado. Ela é um bicho de 7 cabeças. É o futuro do nosso país. O Brasil está 70 anos atrasado. Tem o pior sistema tributário do mundo. É um imposto em cima de imposto. Chega da guerra fiscal insana e burra. O que está em jogo é o país. Isenção para agrotóxico. Não tem alíquota. Lanchas também vão pagar tributos. Vão conviver com 2 sistemas tributários. Vamos fazer justiça fiscal. Eles vão aumentar a cesta básica. Essa cesta básica tem alíquota 0. Está aberta a sessão. Quebrando o protocolo, o plenário da Câmara se reuniu de segunda a sexta-feira desta semana para aprovar a PEC 45 de 2019 da reforma tributária. De autoria do deputado Baleia Rossi, a proposta sintetiza um debate de mais de 3 décadas no Brasil. A reestruturação do sistema tributário nacional, com simplificação dos impostos sobre consumo, criação de fundos de compensação e desenvolvimento regional, unificação da legislação sobre novos tributos e alíquota 0 para a cesta básica, de produtos a serem definidos em lei complementar. A aprovação da PEC em 2 turnos aconteceu após 3 meses de trabalho do GT, que analisou a reforma na Câmara, e na sequência de um extenso debate público ao longo das últimas semanas, protagonizado pelo relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro, e pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, junto a estados, municípios, governo federal e sociedade civil. O presidente da Câmara desceu à tribuna para defender a urgência e o caráter apartidário da reforma. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Reforma tributária é o futuro do nosso país. Reforma tributária é segurança jurídica. Há exatos 1.548 dias, eu apresentei a PEC 45, a base dessa reforma tributária que nós vamos votar hoje. Era uma quarta-feira, 10 de abril de 2019. Em tempo recorde, nós conseguimos 172 assinaturas, apoiamentos de parlamentares do PSOL ao PSL, na época, hoje, União Brasil. Isso mostra o quão democrático nasceu a discussão da reforma tributária nesta casa, sem nenhum caráter partidário ou ideológico. A reforma tributária é uma questão de Estado, não é da situação, não é da oposição, é do parlamento para o povo brasileiro. Quando é que a gente podia imaginar que, enfim, a gente vai votar uma reforma que resolve o problema da cesta básica, mas não será qualquer cesta básica. Mas uma cesta básica responsável a partir de uma lei complementar que vai estipular os itens. E esses itens estarão sempre com a responsabilidade de quem entende o momento de fome que se vive no Brasil. Nessa atual proposta, o PT aumenta de forma absurda os impostos da cesta básica: arroz, açúcar, óleo, batata, feijão, farinha. Cria um imposto seletivo para refrigerantes, produtos açucarados, carnes, bebidas alcoólicas, entre outros. A PEC retira ainda a capacidade de investimento dos estados e subtrai recursos dos municípios. Mas sai muita desinformação. É muita desinformação. Para acabar com a desinformação, nós estamos trazendo a Constituição. E na emenda constitucional, nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota 0. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Cito, por exemplo, Belém do Pará, minha gente,
onde nós temos uma cesta básica em torno de R$ 666, reais, que consome quase 55% do salário mínimo. Vai passar para R$ 1.300, reais, todo o salário mínimo do pobre. É uma destruição que eles estão fazendo com o povo pobre, principalmente do nosso país. O cálculo que eles apresentam está errado, porque ele desconsidera que há impostos embutidos nos preços de todos os insumos utilizados para a produção dos itens da cesta básica, e que no modelo atual esses impostos não são recuperáveis. A estimativa errada fala que a carga tributária aumentaria, e não que o preço aumentaria em 60%. Eles vão aumentar a cesta básica, aumentar os serviços em 261%. E, além disso, criou uma nova forma de tributação, uma tributação do pecado, onde aqueles produtos e serviços que podem causar um dano ao meio ambiente poderão ser tributados a mais. Não podemos deixar de registrar a incorporação dos produtos de cuidados básicos à saúde menstrual na lista de produtos que terão redução de 50% e poderão ter redução de 100% por lei complementar. Reforma pode gerar alta de 60% em impostos de itens da cesta básica. Ora, se no ano passado tinha 30 milhões de brasileiros passando fome, imagina agora o pobre tendo que pagar 60% mais caro no arroz e no feijão. Circula fake news, né? Por todo lado, dizendo que a cesta básica vai aumentar em 60%. Primeiro, não é a cesta básica que vai aumentar, aumenta os impostos. E, na realidade, tem um desconto de mais de 50% do que está colocado hoje. Porque quem fez esse cálculo não colocou os inúmeros impostos que vão se sobrepondo um embutido no outro. O projeto, da forma que está, aumenta assustadoramente a tributação. Aumenta na cesta básica, aumenta nos serviços. Aprova em conteste. Os prefeitos vieram aqui ontem todos assustados, querendo dizer não. Aí apresentaram a eles um estudo do IPEA, dizendo que 98,6% dos municípios vão aumentar a arrecadação. É o Banco Mundial, uma instituição reconhecida internacionalmente, que fez as contas, coisa que infelizmente não fizeram aqui, e mostrou que os preços dos produtos da cesta básica vai baixar 1,7%. Isso mesmo que vocês ouviram. Com essa reforma, vai baixar os preços dos produtos da cesta básica. Alíquota zero para a cesta básica, ou vocês são contra? Então não venham com conversa mole, tentando retardar a reconstrução desse país e o desenvolvimento. Com a aprovação na Câmara da PEC da reforma tributária, que agora segue para o Senado, o Brasil caminha para se juntar ao grupo de 174 países que já utilizam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. A principal característica do IVA é que ele impede a cumulatividade, ou seja, que o imposto incida sobre ele mesmo, em cascata, encarecendo produtos e serviços. No Brasil, o IVA será dual, composto em âmbito federal pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e em âmbito estadual, distrital e municipal pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Eles vão substituir 5 impostos cobrados hoje: IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Haverá também um imposto seletivo para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Outra mudança importante é que o IVA será cobrado no município de destino da mercadoria ou serviço e não mais no local de origem. A medida promete acabar com a guerra fiscal entre entes da federação, que até aqui vem disputando a atração de empresas para suas praças através da concessão de benefícios fiscais. O PL vai orientar contrário a essa matéria, porque o PL entende que nós tínhamos que discutir e temos que discutir essa matéria com mais profundidade, com todo respeito a todos os governadores, porque, claro, os governadores querem a reforma. Vai cair de 10% a 12%
os produtos industrializados desse Brasil. É o sapato, é o calçado, é a roupa, é o equipamento, é a máquina, é tudo que você vai comprar, vai ter uma redução de preço. Nós deixamos de ter as lojas das pequenas cidades, das médias cidades. Nós temos ponto de vendas, mas na realidade, os CDs de distribuição, os centros de distribuição de produção de petróleo, de refino de petróleo, as novas hidrelétricas e as lojas e os centros de distribuição acabam ficando em cidades que criaram a guerra fiscal para trazer para eles. Só de se falar que hoje acabou incentivos fiscais entre regiões, nós estamos condenando algumas regiões do Brasil ao fracasso, porque ainda nós temos estados que necessitam melhorias para que a indústria possa chegar nesse estado. Nós aprovarmos a reforma tributária é algo que a sociedade há anos está reivindicando, que é desburocratizar, é unificar, é passar no destino a cobrança, porque é lá nos municípios onde as pessoas compram, lá que tem que ter estrada boa, saúde, educação para as pessoas. Os nossos municípios terão que definitivamente viver com as xícaras sobre as suas mãos, implorando recursos que estarão centralizados. Recursos esses que só chegará ao Estado e aos municípios que se curvar diante do governo que está sobre o comando desse país hoje. O fim da guerra fiscal significará mais recursos. A mudança de origem para destino significará combate à desigualdade regional. A simplificação e a modernização significarão mais transparência no processo. E o compromisso de que não haverá aumento da carga tributária, nem na cesta básica, e que haverá uma transição, está colocado na reforma. Precisamos sim da reforma tributária, senhor presidente. Até porque a última já faz várias décadas que aconteceu e esse sistema tributário do país é uma loucura. Mas da forma que o PT quer fazer, concentrar toda a renda no governo federal, Luiz Lima. Isso é muito grave, principalmente para as grandes cidades, os estados. Os governadores já tiveram coragem, meus senhores parlamentares, de dizer não, se posicionar contra. Essa proposta também beneficia a grande esmagadora maioria dos municípios brasileiros, onde não existe um sistema de produção, principalmente a produção industrial. Esses municípios serão beneficiados, porque a arrecadação se dará agora no local de consumo e não mais no local de produção. E isso permitirá que muitos municípios que hoje dependem de transferências da União e dos estados possam melhorar a sua arrecadação, possam ter uma vida mais autônoma. A tendência em gestão pública é descentralização. E o que nós estamos fazendo com essa reforma? Concentrando poder onde já tem poder e dinheiro demais, que é aqui em Brasília. E mandando menos dinheiro para os municípios, para os estados, o que fere o pacto federativo. Nós vamos querer manter um sistema tributário que estimula a guerra fiscal. Os estudos feitos dão conta de que 75% do que se arrecada é judicializado e muitas vezes a União perde a sua arrecadação. Não, nós queremos um sistema novo, que acabe primeiro com essa bagunça de uma grande quantidade de impostos para 2 impostos apenas. O imposto da União, o imposto federal e o imposto do Estado e dos municípios. Nenhum brasileiro, nenhum setor, nenhum segmento aguenta mais aumento de carga tributária. Por outro lado, também é inaceitável esse movimento de mais Brasília e menos Brasil, que se refere, nesse caso concreto, à concentração da arrecadação nas mãos do governo federal, que só então passará a distribuir recursos para estados e municípios. A reforma tributária que nós estamos votando e apreciando esta semana na Casa
não é um projeto de governo, mas é um projeto do Estado brasileiro. Sempre ouvindo os governadores, prefeitos e principalmente a nossa população que não sabe o tanto de impostos que paga. É um imposto em cima de imposto. É lógico que essa reforma tributária traz uma série de aumentos de impostos, e inclusive uma coisa muito grave sobre o aspecto federativo, incluindo a possibilidade de prefeitos aumentarem IPTU sem passar pela Câmara de Vereadores locais. Não é verdade dizer que o prefeito pode mandar e aumentar o imposto sem passar pela Câmara. O prefeito tem que enviar o projeto de lei à Câmara Municipal para, nesse projeto, definir os critérios que regerão a atualização do cadastro de IPTU. E aí, depois que esses critérios estarão aprovados, é que o prefeito aí pode emitir o decreto para a sua consecução. Com a reforma tributária, as pessoas com deficiência pagarão 50% menos de impostos para a aquisição de produtos para a saúde, como medicamentos e também produtos que garantam a acessibilidade. Queria parabenizar o relator pela sensibilidade, de ter garantido, uma solicitação da comissão de colocar tarifa zero para os medicamentos para o câncer. Quem tem câncer tem pressa, são milhares e milhares de pacientes que morrem no Brasil por falta de medicamento. Esta reforma, ela é feita para o povo, para o contribuinte, para o desenvolvimento, para os empregos, para a geração de oportunidades. Ela não é feita para o governo. E o único que está garantido aqui é o governo, porque as alíquotas definidas definem a garantia de receita para o governo federal. E os governos estaduais e os municípios onde vivem as pessoas, não há essa garantia. Com a redução dos impostos estaduais e municipais, se transformando também em um único imposto, eu tenho certeza que você, que é do setor da indústria, dos serviços, que é do setor que investe e acredita no país, vai saber muito bem que a compra de empregos por renúncias fiscais e isenções fiscais não é mais o modelo de sustentabilidade da nossa economia. Para minimizar os impactos da reforma e compensar a perda de arrecadação de estados e municípios, o texto da Câmara prevê a formação de um Conselho Federativo, que será responsável pela arrecadação do futuro imposto. A representatividade de entes federados no Conselho foi alvo de especulação, até que o relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro, detalhasse a composição do órgão. Ele será formado por 27 conselheiros dos estados e Distrito Federal, 14 representantes eleitos pelos municípios com voto em peso igual e 13 eleitos também por municípios, mas com voto de peso ponderado pelo número de habitantes. A reforma também prevê a criação de um fundo de desenvolvimento com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. Uma reforma irresponsável que quer trazer o chamado conselhão da esquerda. Um conselhão que quer desrespeitar, inclusive, o Pacto Federativo, que quer desrespeitar a independência da União, dos estados e municípios. E são os municípios que vão se sair mais prejudicados. Já tivemos governadores e prefeitos que falaram em alto e bom tom que vão sair prejudicados desta reforma. Chega da guerra fiscal insana e burra que prejudica o contribuinte, que prejudica as empresas, que prejudica o Estado brasileiro. Os municípios serão outros prejudicados com essa reforma, com a redução das prestações dos serviços públicos municipais, devido à perda do imposto sobre serviços. O ISS, reduzindo, haverá enfraquecimento nos grandes municípios. Querem concentrar mais poder tributário na União, com o apoio dos conselhos federais que serão criados. O Brasil está colocando à nossa disposição e do povo brasileiro a oportunidade de desonerar a folha de pagamento. Tem a oportunidade de onerar, isso sim, a renda, o patrimônio, numa outra etapa, para que aqueles que têm mais possam pagar mais. Existem alguns pontos
que o relator sinaliza para que, atendendo os governadores, retirar dessa reforma tributária para despiorá-la, que é a questão do conselhão, que é um grande absurdo, concentrando as forças no governo federal, uma concentração de poder imensa na União, a questão de uma melhor distribuição do Fundo do Desenvolvimento Regional. O modelo que está posto no país só ajuda o malandro, beneficia grandes escritórios tributaristas para ganhar dinheiro. Essa reforma vai simplificar a forma de arrecadar sem subir imposto e desonorar o consumo. Vai tirar imposto do trabalhador, vai melhorar a vida do empreendedor que trabalha certo, trabalha correto. Nós não sabemos ainda quem perde e quem ganha nessa reforma. Evidentemente que haverão setores que irão perder, outros que irão ganhar. Eu sou de uma cidade lá do Rio Grande do Sul com 400 mil habitantes, Canoas, é uma cidade pujante e que me preocupa quais os impactos que essa reforma terá na arrecadação da minha cidade. Mais de 95% do setor de comércio e serviço terá imposto menos do que hoje, ou seja, um impacto positivo ou neutro na reforma tributária. E a médio e longo prazo, 100% deste comércio e serviço estará atendido com menos impostos. Isso vai significar preços mais baratos. Nós precisamos ter a clareza, nós não podemos dar um cheque em branco para esse governo, como é o caso do Conselho Federativo. Gente, de que forma esse conselho vai funcionar? O governo vai ter os seus conselheiros? De que forma os nossos estados, os nossos municípios vão estar representados nesse conselho? Uma deputada bolsonarista do meu estado diz que é um cheque em branco para o governo federal a reforma tributária. Ou não leu, ou está de má fé, ou está mentindo. Porque vai ter o Conselho Federativo, que com certeza será neste Conselho Federativo contemplada a representação dos governos estaduais, levando em consideração a população e os estados. Conselho Federativo, o conselhão, onde alguns governadores que não têm voto e não representam esse parlamento não sabem o que estão dizendo. Governadores, a maioria audaciosos, que querem apenas através desse conselho resolverem seus problemas aí em seus estados. Nós vamos, durante o dia de amanhã, principalmente na parte da manhã, honrar os acordos que foram feitos com o acordo do Conselho Federativo, acordo construído pelo governador Tarcísio de São Paulo, com os outros governadores, o relator e a economia, para dar o caráter de transparência, de governança, de órgão de Estado e não de órgão de governo, para um Conselho Federativo que será votado e perdurará para vários anos e vários governos. Quando nós decidimos pelo IVA dual, o governo federal tratará dos seus impostos separadamente de estados e municípios. Então, no IBS, que é o imposto que trata de estados e municípios, é que está criado o Conselho Federativo. Mas esse Conselho Federativo, as pessoas às vezes confundem e remetem a pensar que tem alguma interferência do governo federal. Não, esse Conselho Federativo é formado por estados e municípios. Então é bom esclarecer isso. Entre as novidades trazidas pela reforma, está previsto o mecanismo de cashback, que vai devolver impostos a um determinado público, ainda a ser definido em lei complementar. O objetivo é reduzir desigualdades de renda. Donos de jatinhos, iates e lanchas também vão passar a pagar IPVA, assim como os de carros e motos já fazem hoje. E o ITCMD, que taxa heranças, será cobrado de forma progressiva, ou seja, quem ganhar mais vai pagar mais para o fisco. Nós vamos trazer para o sistema tributário a tributação justa de cobrar só o valor adicionado em cada etapa da produção.
Esse novo modelo vai fazer a economia brasileira enfrentar as importações que dominam o mercado brasileiro e tira do povo brasileiro os empregos e a multiplicação de riqueza e renda. O Brasil está entre os países que têm a carga tributária mais pesada em cima dos pobres. Pois é, esse momento tão esperado acabou se tornando uma decepção. Para você ter ideia, o brasileiro que trabalha mais de 5 meses no ano só para pagar imposto, agora nós estamos aqui na Câmara Federativa do Brasil apresentando uma reforma que aumenta os impostos ainda mais e castiga o pobre ainda mais. Quando o consumidor compra o carro, aquela última empresa, que é a montadora, ela pega todos os impostos que já foram pagos, mas o que ela vai pagar, mais o lucro, e coloca no preço final do carro. Ou seja, o consumidor paga muito mais impostos por causa disso. Aqui nós pagamos imposto sobre impostos. É uma vergonha. 173 países do planeta adota o IVA. A reforma, além disso, senhoras e senhores parlamentares, vai promover um aumento real de 12% a 15% a 20% do PIB até nesses próximos 15 anos. Como ser contra isso? O que está em jogo é o país. Nós queremos crescimento para gerar emprego. Cada um tem uma reforma tributária diferente na cabeça. E ela é um bicho de 7 cabeças. Se ela beneficia um setor, por exemplo, como a indústria, pode estar prejudicando outro muito, que é o setor de serviços. É uma proposta que reduz a sonegação, simplifica a justiça tributária nacional, vai pensar uma cesta básica unificada nacional com desoneração dos seus produtos, mas vai também pensar como recuperar a compensação para aqueles de menor renda com recorte de classe e gênero. São mais de 600 mil regras que o nosso país tem nos últimos 30 anos, em todos os entes federados, municípios, estados e na União. A simplificação desses 5 impostos é uma obrigação que esse Congresso tem para poder dar. Essa reforma tributária vai acabar com 5.570 normas do ISS em todo o território brasileiro, vai acabar com as 27 regras diferenciadas dos estados brasileiros, sem falar com aquelas da União. Nós nunca vamos fazer uma reforma do tamanho de uma reforma tributária num país continental como o Brasil, com tanta diversidade social e regional, que unifique a todos nós. Mas nós podemos construir um consenso capaz de dar ao Brasil um conforto de ter uma legislação tributária que ajude o país a voltar a crescer. O mesmo imposto que paga um assalariado, um trabalhador de salário mínimo ou um trabalhador beneficiário do Bolsa Família, é o mesmo imposto que paga um milionário, um bilionário brasileiro. Então nós precisamos corrigir isso. Aqueles que têm jet ski, aqueles que têm jatinhos, aqueles que têm lanchas, também vão pagar tributos no Brasil. Esta é uma forma de enfrentar essa regressividade e, com a aprovação desta PEC, nós não teremos mais apenas o dono do carro popular pagando IPVA. O brasileiro trabalha em torno de 162 dias por ano só para pagar impostos. Percebi também que é uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o pior, senhora presidente, é que eu percebi também nos estudos que fiz, que é um dos piores retornos que o cidadão tem num dos países que mais paga impostos. É um contrassenso que nós temos que levar em conta. As pessoas que são mais impactadas pela injustiça tributária que a gente tem no nosso país são mulheres negras, são elas que proporcionalmente pagam mais impostos. Então, também esperamos com muita ansiedade essa reforma, que também vai ser importante para combater desigualdades históricas no nosso país. No final das contas,
os impostos, que aumentarão em muito, recairão sobre os mais carentes, os mais pobres, porque sempre é assim. Qualquer imposto que é criado, qualquer imposto que é vinculado, ele é repassado até chegar na ponta da linha, que é a classe mais pobre. Os mais abastados, eles têm ferramentas jurídicas para evitar a tributação. Todo mundo sabe que quem mais paga imposto nesse Brasil são os mais pobres. E a reforma tributária vem justamente corrigir isso. Ou seja, cobrar daqueles que só negam, cobrar dos mais ricos que pagam menos impostos ou quase não pagam nada. E poder devolver um pouco mais aos mais pobres. 171% a mais de arrecadação em cima de atividades recreativas. Dizem defender os pobres, quer dizer que os pobres não podem ter acesso a atividades recreativas e culturais, ter acesso à recreação. 160% a mais em serviços pessoais, 153% a mais em hospedagens, 40% a mais no comércio de calçados. A reforma tributária é boa para o povo, é bom para o povo, é bom para o trabalhador, é bom para o empresário, é bom para quem precisa de fato ver um país que possa se integrar novamente no desenvolvimento do mundo. Nós estamos atrasados. O Brasil está 70 anos atrasado, porque o IVA já foi adotado em 173 países do mundo. Não existe outra forma de tributar o consumo que não seja pelo IVA. O IVA tem que ser tecnológico 5.0, não pode ter a mão da empresa no pagamento do imposto, não pode ter a mão do governo federal, dos estados e municípios no imposto. O imposto é sagrado, ele é da população, tem que ser o mais exato possível. Dos 195 países do mundo, o Brasil está entre os 21 que ainda não adotaram o modelo de imposto sobre valor agregado, o chamado imposto unificado. Isso faz, entre outras razões, com que a carga tributária brasileira seja uma máquina de produzir desigualdades. Uma vez que os mais pobres, obviamente quem ganha menos, paga a mesma alíquota de imposto no consumo sobre o mesmo produto que os ricos o fazem. Que a gente possa simplificar os impostos no Brasil. O nosso país é o país que tem o pior sistema tributário do mundo. A gente chama do sistema tributário que aqui nós temos um manicômio tributário, por conta dos vários tipos de impostos e das várias legislações. Cada estado e até alguns municípios têm a sua própria legislação. Você sabe quanto que você paga de ISS? Vou te dar. Você sabe o quanto você paga de ICMS? Você sabe quanto você paga de outros tributos previstos que vão ser extintos para criar um só, como IPI, COFINS, como PIS? Pois é, o que o governo quer, aliás, essa reforma da Câmara, da Casa, do Parlamento, é justamente permitir que as pessoas saibam o quanto que ela pagará de tributo. Quando diz que, não, vocês sabem quanto pagam de impostos? Sim, sabemos. A carga hoje de impostos diretos e indiretos, né, ela chega a 26%. 26% de impostos diretos e indiretos. São 8,12% aqui, né, de FGTS, mais previdência patronal. A gente tem aqui uma tabela de 2021 que mostra que temos 15% de impostos indiretos, não é? E mais a reforma, mais os 8 e pouco por cento, que sobe para 26%, e que vai ter um acréscimo de 11 pontos, indo para 36%. Ou seja, o IVA, do jeito que está sendo proposto, vai fazer com que tenha uma elevação de 11 pontos percentuais. Vamos sair da alienação. Vamos começar a entender quanto que a gente paga de imposto em cada produto, porque ninguém sabe. O povo adora contar história A, história B, gritar e dar uns números, mas não sabe. O acumulado da cadeia, ninguém sabe. O aproveitamento de crédito ao longo da cadeia, ninguém sabe. A não cumulatividade também é adotada como princípio dessa reforma. A incidência do tributo por fora, dando transparência.
onde o contribuinte vai poder perceber na nota fiscal o valor da mercadoria e o valor do tributo, o valor do serviço e o valor do tributo. Algumas premissas são fundamentais para garantir a não incidência de tributos nas cooperativas, mantendo aí a tributação lá no cooperado. Porém, não somente evitar, e eu gostaria mais um minuto, deputada Maria do Rosário, colocar a importância da não bitributação, senão vai inviabilizar as cooperativas, os produtores de todo o nosso país. A turma do fake news vem, de maneira mobilizada, tentar convencer o Brasil a não romper com o atual sistema tributário, a não partir para uma experiência moderna, que simplifica ao adotar o imposto sobre o valor agregado, que acaba com o efeito cascata, com a cumulatividade, que adota a cobrança do imposto sobre o consumo no destino e não na origem. Um imposto transparente, em que a cada operação a pessoa fica sabendo exatamente quanto está pagando de tributos. O povo que hoje paga 5% de imposto como prestação de serviço, vai pagar 30%. E o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer na hora que você for no mecânico e aumentou 20% o valor de serviço por causa do imposto? O que você acha que vai acontecer na hora que você for no dentista, a consulta aumentou? Nós temos hoje no Brasil um manicômio do ponto de vista tributário. As empresas muitas vezes gastam mais para poder chegar a um acordo, muitas vezes com a Receita e com aqueles órgãos aos quais ela tem que fazer pagamento, do que propriamente, efetivamente, trabalhando. Quando nós nascemos, já nasce pagando imposto. Desde o primeiro coelho que usa, o primeiro colchãozinho que está lá no berço, a decoração do quartinho, e vai crescendo pagando imposto. Na hora de estudar, pagando imposto, 30%, 40%, 50% de imposto. A hora que o cidadão procura esses impostos, ele não encontra. E é por isso que esse texto não atende. Quem está nos assistindo, errar uma linha na declaração do imposto de renda, se um pequeno empresário errar uma linha na declaração do Simples, a Receita vai atrás dele. Agora, os grandes bancos que cobram uma taxa de juros de 400% no cartão de crédito, se sonegarem não acontece nada e fica por isso mesmo. Não pode ser assim. Eu quero dizer aqui que nós somos contrários à reforma da fome, reforma que aumenta impostos, que tira as atribuições ali dos municípios e nada mais faz do que colocar sim o pobre no orçamento, mas não de uma forma boa, fazendo com que ele mesmo pague ali o orçamento, tire do seu dinheiro. Se for do Partido dos Trabalhadores, nessa reforma, a gente estava taxando as grandes fortunas, as grandes heranças. Colega Nicolas e conterrâneo e vizinho aqui de gabinete, a gente estava pondo fim à isenção das commodities, do minério. Vamos parar de briga, isso aqui não é do PT, não é do PL, é do Brasil, gente, é nosso. Pelo amor de Deus, vai dar certo, entendeu? Eu quero dar os parabéns ao Arthur Lira, não preciso puxar saco do Arthur Lira, não preciso, mas parabéns. Uma reforma tributária que quer sequestrar heranças, podendo ter uma alíquota de até 20% sobre a herança. Ou seja, não estamos falando aqui de milionários, mas você que luta a vida toda para comprar sua casinha lá de 150, 200 mil reais, 20% significa 40 mil reais que o Estado irá comer. Não estamos fazendo uma grande reforma. Se fosse uma grande reforma, nós estaríamos falando aqui da dívida pública, das grandes fortunas, da questão da tributação da renda, dos dividendos. Tudo isso está fora. Mas essa é a reforma, talvez, no momento possível, viável. Temos que caminhar para a segunda etapa desta reforma tributária para que nós possamos taxar a renda, o patrimônio e as fortunas, taxar as grandes fortunas nesse país. Nós não podemos achar que é natural esse nível de concentração de renda, esse nível de desigualdade. Uma proposta complexa que vai impactar os pequenos e médios empregadores do Brasil,
de uma maneira tremenda, com muito mais complexidade, adicional à complexidade que existe no atual modelo. Nós precisamos ter uma reforma tributária que tenha condições de taxar as grandes fortunas. Nós precisamos ter uma reforma tributária que a gente veja o povo negro no orçamento. Nós precisamos ter uma reforma tributária que reduza a desigualdade social. Quem trabalha, que faz um bem, que constrói para sua família, vai perder a sua herança. E não é fake news, está lá escrito. Quem trabalha vai ter que pagar mais imposto na agricultura. Quem trabalha vai ter que pagar mais imposto no comércio. Quem trabalha vai ter que pagar mais imposto na cesta básica. Só 2 países do mundo não taxam lucros e dividendos: Brasil e Estônia. Um diretor de um banco que recebe 1 milhão por mês, ele paga 0. Um professor paga 27,5%. Deputados também debateram o tempo necessário para a unificação dos tributos. Segundo a reforma, essa transição será feita ao longo de 7 anos, começando em 2026 e terminando em 2032. A partir de 33, o ICMS e o ISS serão extintos. PIS, COFINS e IPI, no entanto, deixam de ser cobrados antes, em 2027. É óbvio que essa transição vai ser complexa, porque aqui nós estamos discutindo os setores econômicos que querem não desmamar, ou seja, aqueles que têm isenções fiscais vão brigar pelas isenções. Aqueles que pagam muito hoje querem pagar menos. Nós estamos falando de uma transição de 10 anos, com efeitos de 50 anos, quiçá para as próximas gerações. Nós discutimos por períodos mais longos, nome de ponte, dia disso e dia daquilo, e quando é para discutir a reforma tributária, em 5 minutos, 142 páginas é para entrar na discussão, é inacreditável. Quando a gente debate uma reforma tributária, nós estamos falando do que a gente quer para os próximos 30, 40, 50, 70 anos. Tanto é que a atual marco tributário que a gente tem, a última vez que nós tivemos esse debate ainda foi na década de 1960. A complexidade tributária é tamanha que a transição final vai demorar 50 anos para acontecer. Enquanto isso, durante 10 anos, nós vamos conviver com 2 sistemas tributários, o que gera imensa insegurança jurídica. Nós estamos unificando a legislação, facilitando o ambiente de negócios e empreendedores, e por isso mesmo que nós lemos com muito entusiasmo, não só o Cuidado com o Mais Pobre, mas o manifesto da Fiesp, porque aqui não há ninguém contra ninguém. Percebe a complexidade disso para quem tem uma pequena empresa, ou mesmo para quem tem uma grande empresa, manter estrutura para dar conta de fazer frente a 2 sistemas tributários? Fazer com que a tributação não fique na origem e vá para o destino é, sem dúvida nenhuma, uma medida positiva. Só que, infelizmente, o indicativo para que isso aconteça de maneira plena é 2050. Em 2032 se acabarão todos os benefícios fiscais, inclusive com o phase-out que já tem do PLP 160, foi aqui colocado, mas que também nós criamos no texto, com aporte do governo federal, um fundo de compensação para cumprimento desses benefícios fiscais que eventualmente possam residir durante esse final da transição. Além desse projeto, está preservando o Simples Nacional, que hoje é optante por mais de 90% dos CNPJs brasileiros, e o texto garante que a empresa que quiser continuar através do Simples Nacional vai poder estar no Simples Nacional, além de estar se creditando também através do novo regime tributário. A responsabilidade desta casa é imensa, porque com certeza nós não queremos que o pobre pague mais, nós não queremos que os setores sejam afetados, mas parece-me que quando se fala em alíquota, não existe um parâmetro. Cadê a alíquota, gente? Não tem alíquota! Cadê a alíquota? O Bernardo Apio falou que vai ser perto de 25%. O CBS federal vai ser perto de 25%?
Ou tudo junto vai ser PS 25? Ou o CBS vai ser 25 e o IBS, cada município, estado, aumenta o que quiser aumentar? Com essa reforma, no formato que está, o setor hoteleiro, que sofreu muito na pandemia, vai continuar sofrendo agora com uma alíquota de 25% do IBS. Porque o setor hoteleiro não tem insumo. O insumo do setor hoteleiro é mão de obra, é geração de emprego, é renda. E aí, setores como esse, nós precisamos preservar, porque é geração de emprego. Estamos trabalhando no sentido de que a Zona Franca seja preservada na reforma e, como disse, acabamos de reunir a bancada federal de deputados e senadores com o governador Wilson Lima e vamos levar, portanto, alguns ajustes no texto que já está inserido na reforma, que com certeza vai continuar a beneficiar o nosso estado e a nossa região. Nós temos uma Zona Franca de Manaus com áreas de livre comércio em todo o ocidental amazônico, que tratam de realidades necessárias para o desenvolvimento econômico naquelas áreas, que 30, 50 anos atrás sequer podiam ser imaginados, porque nem asfalto tinha naquelas regiões. Aquilo que se tira do Fundo Constitucional e aquilo que renuncia para a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, com todo o respeito dos deputados lá do Amazonas, eu tenho respeito. Eu já fui contra demais. O que eu quero hoje é pedir o congelamento desse excesso de privilégio em favor de apenas uma cidade. A Zona Franca de Manaus protege a economia brasileira. E são multinacionais. Ela não vai sair, a Samsung, a Coca-Cola, ela não vai sair de Manaus e vai para o Rio Grande do Sul, nem vai para São Paulo. Ela vai para o México, ela vai para o Uruguai. Seu estado sofre muito porque é um estado exportador, não é isso? E que, na maioria das vezes, não tem a devida compensação. Se nós simplificarmos e efetivamente tributar no destino, nós estaremos não só fazendo uma correção tributária, melhorando a atividade econômica e nós não vamos mais exportar produtos. Sabiamente, o projeto deixa fora regimes tributários especiais, como o regime do Simples, que pega as pequenas e microempresas, e a Zona Franca de Manaus, que é também uma obra interessante e inteligente para a região norte, já em curso há algum tempo. Nós vamos fazer justiça fiscal e vamos fazer com que os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas que estão garantidas na reforma, o Simples está mantido, e vamos acabar com um regime pernicioso, que é o regime da substituição tributária, que promove a bitributação no Brasil e faz com que os pequenos negócios paguem 2 vezes por um mesmo negócio realizado. Esses discursos todos sobre agrotóxicos, sobre poluição, sobre essas coisas do agro mal, o agro que não é o bom, o agro que judia do Brasil, é o agro que sustenta esse país e que causa muito medo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que precisa ser respeitado. Mas gostaria de refletir sobre o artigo 8 do parecer preliminar do relator dessa reforma, que prevê alteração na Constituição, que prevê a redução de 50% dos tributos em insumo agropecuário, dos agrotóxicos, porque isso vai causar um dano ambiental sem tamanho. A reforma tributária que tentou empurrar goela abaixo através da PEC 45, traz um ponto pouco falado pela esquerda e pela imprensa. A criação do tal imposto de carbono, para variar como tudo que a esquerda faz, a proposta vem com uma roupagem bonita, mas temos esse jabuti no meio. O texto apresenta aí algumas questões na área de agrotóxicos que nos preocupam e nós do PSOL faremos esse debate, mas no geral é um avanço. Óbvio que para corrigir a injustiça tributária no Brasil, precisamos incidir sobre renda e patrimônio, porque é aí que você produz justiça e combate a desigualdade. Eu estava à vontade de votar favorável a essa reforma. Como eu queria, deputados. Sabe por quê? Porque nós precisamos baixar impostos. É esse o caminho.
baixar impostos daquilo que nós podemos fazer para fazer o Brasil crescer. Isenção para agrotóxico. Agrotóxico está envenenando a nossa população, banido dos seus países de origem. Eles estão querendo pegar carona na reforma tributária para não pagar imposto, para envenenar a população. Hoje subo nessa tribuna com muita preocupação sobre a reforma tributária. Tudo que está se desenhando, presidente, é uma forma muito difícil do agronegócio subsistir no país. O texto dessa reforma tem tudo para aumentar a crise já instaurada no agronegócio. Um outro aspecto que é gravíssimo, que está presente também nessa PEC, que nós não vamos conseguir destacar, porque só podemos destacar um, mas que precisa ser dito. Colocar uma diferenciação tributária para os bancos em lei complementar significa que vai seguir tendo ainda mais benefícios, ainda mais numa lógica diferenciada. Nós incluímos na aglutinativa, inclusive, o tratamento direcionado para bancos, onde nós estamos aplicando 25%, que é, não 25%, que a alíquota ainda não está calculada, mas todo mundo especula que seria os 25% do IVA, né? E sobre o spread, ou seja, sobre o crédito, você tributa com a alíquota como se tributa hoje. Na prática, você está aumentando a tributação. Sou a favor de uma reforma que não fique apenas escondida nas mentes e nos corações, mas que se torne real e que possa ajudar a população brasileira a melhorar sua qualidade de vida. Vai trazer equilíbrio, transparência, simplificação tributária. O mundo vai olhar para o Brasil como olha para os partidos, para os países desenvolvidos. Disse a extrema-direita que é uma reforma impositiva de um governo ou de outro. Muito pelo contrário, essa reforma é uma reforma democrática do povo brasileiro. A nossa bancada, em todas as legislaturas, por inúmeras vezes, apresentou a sua proposta de reforma tributária, inclusive muito mais ampla que esta, justa, solidária, que taxa as megas fortunas, as megas heranças, lucros, dividendos. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos e orgulhosos por termos sido o partido, a bancada que mais deu votos. Eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Eu acho que essa reforma que a gente está prestes a aprovar, se Deus quiser, tem a participação de muitos atores, muitos que fizeram no passado, que não estão mais nem entre nós, como o deputado Mussa Demes, e tantos outros que brigaram, abnegados, pensando em construir um país melhor. O Avante vota sim pela justiça social, pelo imposto zero para os alimentos e para a paz e justiça social. Reforma tributária já. Brasil em paz e na mão de Deus. 375 votos sim, 113 votos não, 3 abstenções, do total de 491. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 45 de 19. Aprovada em segundo turno na madrugada de sexta-feira por 375 votos a favor e 113 contra, a PEC continuou a ser analisada na parte da tarde, quando os deputados rejeitaram todas as tentativas de modificação à proposta, com exceção do destaque do PL, que retirou do texto a concessão de benefícios fiscais do IPI para plantas automobilísticas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste até dezembro de 2032. Fechando o primeiro semestre de trabalhos legislativos, o plenário Ulisses Guimarães ainda aprovou o projeto de lei do Poder Executivo sobre o CARF, que dá ao representante da Fazenda Nacional o voto de desempate nos julgamentos do Conselho, que é a instância máxima de questões tributárias na administração federal. E aprovou também o projeto de lei do governo Lula, que recria o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. No início da semana, antes de começarem os debates mais intensos sobre a reforma tributária, a Câmara aprovou a criação do programa Escola em Tempo Integral,
que terá orçamento de R$ 2 bilhões nos próximos 2 anos para fomentar novas matrículas nessa modalidade de ensino. Estudantes pretos, pardos, indígenas, de escolas em tempo integral, têm 20 pontos percentuais mais chances de ingressar no ensino superior público se comparado às mesmas raças nas escolas parciais. E estudantes do integral têm salário médio mensal maior e trabalham em setores de alta qualificação comparativamente àqueles que vêm de escolas regulares. O nosso principal desafio, enquanto parlamentares nessa casa, é superar a ideia de tempo integral apenas como tempo na escola. Nós precisamos pensar na necessidade de tornar esse tempo útil, socialmente referenciado e não simplesmente preenchê-lo com uma série de atividades desconectadas. E essa é a educação em tempo integral que a gente deseja, a educação que tem o tempo integral, mas é integral em todos os sentidos, a educação que tem a merenda de qualidade, a educação que tem o fardamento, que tem o kit escolar, que tem a bolsa de permanência. A pauta de ensino integral é muito importante para o nosso Brasil, já está mais do que comprovado que reduz a violência, que aumenta a chance daquele jovem ir para o ensino superior, que aumenta o rendimento dele. A gente está falando de uma política muito importante para o combate à desigualdade. Abre um grande caminho para nós termos a escola básica, a escola fundamental, aquilo que é fundamental para o jovem adolescente, que é combater a violência com o jovem dentro da escola. Essa experiência que nós tivemos lá no Ceará. E esse programa vai oferecer 1 milhão de vagas. 1 milhão de vagas. Portanto, investiu o nosso governo 4 bilhões de reais. Eu quero parabenizar o governo do estado da Bahia, porque desde 2014 iniciou a implantação da educação de tempo integral. Atualmente conta com 208 unidades desse tipo, sendo 35 da capital e 173 unidades no interior do estado, com a intenção de inaugurar pelo menos mais 80 unidades de tempo integral, com toda a estrutura. O ensino no tempo integral desse grandioso programa, ele dialoga exatamente com a ciência, com a inovação tecnológica, com a oportunidade da educação dos nossos jovens estudantes, enfim, esse movimento nacional, é isso que eu queria registrar. Estamos num movimento nacional pela educação. Não tem país que se transforma em uma nação se não priorizar a educação, da creche à universidade. E educação de tempo integral permite efetivamente qualidade educacional, construção de cidadania e cultura geral. O governo do Estado tem incentivado a educação de tempo integral nas redes municipais por meio do Programa Capixaba de Fomento e Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Tempo Integral. O governo do Estado do Espírito Santo coloca para os municípios R$ 3 mil por aluno no ano, incentivando as escolas de tempo integral nas terras capixabas. Não tem um especialista de educação que não concorde que uma criança que tenha 4 tempos de matemática e português tem menos oportunidades do que uma criança que tem 8 tempos por semana de português e matemática. Então, o tempo integral é uma obrigatoriedade. A escola de tempo integral é uma dívida que nós temos com a sociedade que começamos a pagar a partir de hoje, com 2 bilhões por ano, inclusive colocando conectividade nas escolas, dando competitividade para os nossos jovens, tanto na disputa de vagas de ensino superior, como também na disputa de vagas no mercado de trabalho. Avançará muito na educação, ter a oportunidade de mães e pais trabalharem com tranquilidade, sabendo que o teu filho está numa escola bem cuidado, com uma boa alimentação, com bons profissionais de educação, sem dúvida nenhuma, isso é um grande avanço. Esse programa não vai restringir apenas ao currículo tradicional.
também tem a intenção de que os alunos possam estar sendo estimulados a criar a criatividade e também criar o pensamento crítico, tão necessário para a sua socialização e também trazendo a educação digital e tecnológica. É no chão da escola, senhor presidente, caros colegas, que a gente combate de verdade a evasão escolar. Nós precisamos oferecer um ambiente educacional propício. E isso começa pelo chão da escola. Todos ganham com isso, desde a merendeira, ao segurança, aos professores. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Nós aplaudimos nessa Casa Legislativa teatrólogo, autor, diretor José Celso Martinez Corrêa, enviando a sua família, seu companheiro e a todos e todas que homenageiam sua obra e sua vida, nossas condolências e sentimentos. Viva o teatro, viva a arte, viva a cultura nacional, viva José Celso Martinez Corrêa.